Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas! Agora, meu amor! Agora, tá vendo que vocês não podiam ficar sem ver essa lindeza? Não, não pode. Eita, que maravilha! Muito bem. E aí o que eu acho melhor de tudo isso é que a gente tem as assistências técnicas aqui dos amigos que ficam na mesma aflição que a gente fica, comentando, faça isso, e a gente vai, é isso mesmo. Pronto, já mexemos em tudo. Todo mundo aqui muito mobilizado. Vocês arrasam, viu? Seria da gente sem essas assistências técnicas de vocês. Pois é. Pois então, minha filha, seja muito bem-vinda e obrigada por participar aqui das nossas lives. Hoje nós estamos fazendo a 32ª transmissão nesse período de quarentena, né? De segunda a sábado. Então tem mais de um mês aí a gente fazendo as transmissões, sempre com alguém ligado à literatura, ao cordel, à música, enfim. Sempre, como diz a minha amiga Aurita, sempre é uma pessoa top para falar com a gente. E hoje eu estou conversando com essa, além de ser uma maravilhosa profissional, é uma amiga que eu conheci no dia do meu aniversário, quando ela me convidou para me amostrar lá na faculdade, para falar sobre, para declamar poesias, para falar sobre o nosso cordel. E aí estabeleceu-se a nossa amizade. Foi muito bom de lá para cá, muita coisa positiva, muita coisa boa. E eu queria que você se apresentasse. Eu sei que tem fã-clube seu aqui, né? Tem aluno já, tem sobrinha, tem um monte de gente aqui comentando, mas eu queria que você se apresentasse. Pode não ser em poesia, porque você não gosta de se amostrar em poesia. Mas eu queria que você se apresentasse para as pessoas que estão lhe assistindo. Meu nome é Rosilene, eu sou formada em letras e tenho uma grande paixão que é a literatura. E como o envolvimento com a literatura é uma questão de atitude, então eu tenho essa atitude muito forte no meu dia a dia profissional, que é algo assim que eu procuro passar para os meus alunos, né, esse amor pela literatura, seja ela qual seja o suporte, né, em que ela aconteça. E assim, esse amor pela literatura é uma coisa que a gente, enquanto docente, a gente só consegue passar quando a gente também é leitor, quando a gente gosta da literatura, porque caso contrário é um fake news, né? É superficial. Não tem sentido, né? Então, quando você comenta sobre um livro, por exemplo, que você consegue despertar nas pessoas o interesse, a vontade de querer fazer aquela leitura, então a gente vê que o processo está se caminhando, né? Então E literatura está ligada com a vida. José, meus amores, né? Esses alunos que passam de amor aqui já, viu? Que passam pela gente e que ficam, né? Ficam no coração. Isso é muito bom, porque passa e se tornam colegas, né? Companheiros nessa luta. E a gente procura, durante todo o tempo de formação dos alunos, né, deixar a sementinha lá para que eles façam melhor do que o que a gente conseguiu fazer com eles, né? Para que eles consigam disseminar ainda mais esse universo literário que é tão rico, tão poderoso. É verdade. E por falar em poderoso, por falar em poderosas, as palavras que, quando a gente trabalha com elas, quando a gente vivencia esse universo da literatura, a gente vê como é importante os caminhos que se fortalecem. É tão importante quanto existe o escritor, é importante que existe o leitor. E aquelas pessoas como você fortalecem a nossa caminhada. Eu falo pela nossa experiência de amizade, que fortalecem a nossa caminhada, que nos incentivam. Tem muitos alunos e alunas de Rosilene que acompanham o meu trabalho, que começaram a escrever cordel, que começaram a se desafiar e começaram a compreender o que é o cordel e o que é a literatura a partir das várias ações que Rosilene fez, que Rosilene promoveu, que muita coisa foi através dela. Então aqui na transmissão ao vivo, esse grupo que está aqui assistindo é um grupo muito mobilizado, sabe? Engajado. Vamos fazer uma live, vamos fazer outra, vamos fazer. E aí todo mundo fica, né, aguardando. Não deu certo. Ninguém sai, fica todo mundo aqui esperando, orientando, faça isso. Então é um povo que
isso fortalece muito quem está do lado de cá. Né? Não é somente ligar a câmera do celular e falar. Né? Existe uma resposta que eu sinto muito forte. Nesse caminho que a gente trilha do cordel há muito tempo, a gente vai encontrando pessoas que nos incentivam, sabe? Que caminham conosco, parte do caminho, ou que continuam a jornada com a gente, sempre no sentido do fortalecimento. E eu vejo muito isso em você. Principalmente quando você está numa feira literária que você me manda fotos, que você me manda retratos, e você diz assim, Isabel, aqui tá maravilhoso. Aí eu digo, Rosilene, você tá parecendo um pinto no lixo. É assim mesmo. De tão entusiasmada, né? Então, isso é o poder que a literatura tem, a força que as palavras têm, não somente na escrita, mas na vivência, porque a gente constrói as relações em volta disso. Né? E eu queria saber quando é que começou essa história, né? Quais foram as primeiras sementes desse amor com a literatura, o que é que lhe motivou, como foi que aconteceu esse processo aí? Bom, o início de tudo foi em casa. Eu tenho uma mãe leitora, eu tenho um pai leitor, então em casa eu sempre fui muito estimulada. E esse estímulo sempre foi muito forte e eu acabei me motivando a ler. Então minha mãe, antes de trabalhar na Universidade Federal, que ela é professora da Universidade Federal de Alagoas hoje, né, ela trabalhou numa escola estadual e a escola abriu uma sala de leitura a princípio, que seria instalada uma biblioteca, e as minhas férias eram lá. Então eu ia com ela, enquanto ela ficava no expediente de trabalho dela, eu ficava socada lá dentro, ainda levava livro para ler, no outro dia trazia, trocava, levava. Então, assim, além dos livros em casa, né? Às vezes eu pegava algum livro e minha mãe fazia, peraí, isso não é para sua idade ainda não, tenha calma, leia esse outro, né? Porque eu ficava numa ansiedade de querer ler tudo, né? E assim, a minha grande paixão literária é Graciliano Ramos. E eu comecei a ler Graciliano Ramos, porque minha mãe tem uma coleção linda de Graciliano, que é uma coleção que foi um lançamento de 1975, com a obra de Graciliano Ramos, toda em capa dura, vermelha, com as letras douradas. Então, eu já disse a ela, olha, isso aqui é meu, já é minha herança. Então, eu li toda a coleção, né? Mas Graciliano Ramos chegou até mim num livro da escola, em que A Terra dos Meninos Pelados tinha um capítulo. Eu fiquei tão curiosa para saber o restante, que minha mãe comprou esse livro e eu fui ler o livro inteiro e daqui a pouco eu já estava lendo outras coisas. E quando eu ingressei na carreira acadêmica, eu queria fazer mestrado e fazer doutorado na área de literatura. Só que, assim, aqui em Aracaju, quando eu vim morar aqui, né, porque eu sou de Alagoas, quando eu cheguei aqui não tinha mestrado no departamento de letras, e só tinha o de educação. Eu disse, bom, vamos na educação, porque está no mesma, né, tá na linha, mas eu vou deixar para fazer o doutorado em literatura. E o doutorado eu fiz em literatura, realmente. Estudei Graciliano, estudei a obra Angústia. E, assim, ao longo de todo esse processo, mesmo antes, quando eu vim morar aqui, eu ministrava aulas de português e de inglês também, né, na faculdade. E os meus alunos de inglês, coloquei eles para poder atuar. Então, fui diretora, fui roteirista, fui tudo, né? E a gente foi até para estúdio gravar as vozes da Bela e a Fera. Então, a gente fez 2 sessões na faculdade, no auditório, para as pessoas. Então, até hoje, eles comentam comigo que eles têm um grupo e eu participo do grupo. De vez em quando eles colocam foto, falam da vergonha que foi. Ai, mas não sei o quê, mas ficou marcado na vida deles, né? Então, assim, eu pude, ao longo desse processo acadêmico, criar muita coisa. Criatividade para a literatura. Eu acho que isso é fruto até das leituras mesmo, né? Porque uma pessoa que lê bastante, a leitura literária, ela estimula a criatividade, estimula a sensibilidade, melhora o seu vocabulário,
o senso crítico também, ele se torna mais aguçado, você fica com mais ideias. Então, as ideias são fogo, né? Então, a Isabel, de vez em quando, nas madrugadas, a gente ficava, né, conversando. Ai, meu Deus do céu, desse jeito não dá, né? A gente é muito criativa, e quando se juntava, principalmente antes da gente inaugurar a Cordelteca, lá no Centro Universitário, né, da Estácio, em que eu trabalhava na época. E, assim, foi um processo de alguns meses, a gente maturando a ideia e contaminando as outras pessoas e conseguindo uma coisa aqui, uma coisa ali. Vamos pro centro, vamos comprar isso, vamos comprar aquilo, traz aquilo outro. Então, a Cordelteca foi uma realização, né? Eu disse, inclusive, o pessoal lá, eu saí fechando com chave de ouro, porque foi um projeto belíssimo, tá lá, a Cordelteca, para quem quiser conhecer um pouco do cordel, de Sergipe, de outros locais, porque antes eu estive na Bienal em Alagoas, e eu pude passar assim 2 tardes maravilhosas com os cordelistas, quase que eu não consigo sair de lá, porque era declamando, era tocando, era conversando, e cada um que queria conversar sobre seus processos de construção textual, então assim, poético, então foi maravilhoso, né? Então assim, eu me aproximei muito mais, né? Eu sempre gostei, sempre estive nas bienais, nas feiras literárias, eu sempre procuro o pessoal do cordel, mas por conta da Cordelteca, esse foi um intensivão, assim, mas foi muito gratificante, né? E é muito bom a gente ver, eu lembro que na época da coordenação do curso de letras, eu fiz muita questão de trazer essa discussão do cordel, porque a gente às vezes falava cordel e os meninos não sabiam o que era. E ainda bem que existem profissionais, né, pedagogos, licenciados em letras, que trabalham o cordel nas escolas com seus alunos. Porque quando a gente começa com a criança, eu acho que esse processo é muito mais fácil dele acontecer, porque a criança, a poesia, ela tem um ritmo, né? E essa musicalidade da poesia é uma coisa que atrai, que cativa a criança rapidamente. Porque a criança é muito do lúdico, é muito da imaginação, né? Então, é muito mais fácil. Então, quando você traz isso para o universo da criança, já nesses processos iniciais, para ela expandir para outras literaturas, já é uma coisa muito mais fácil, né? E, além do que, ela precisa conhecer o universo da cultura popular, que isso é importante, porque durante muito tempo a cultura popular era vista, principalmente nos livros literários, como algo menor, né? Uma literatura menor, pobre, né? Uma coisa assim, o coitadinho que faz o cordel, e não é assim, né? É um processo criativo, tanto quanto qualquer outro de produção literária, né? E muito significativo, porque revela. Não adianta a gente falar de educação sem falar em cultura. E quando a gente fala de formar o leitor literário, a gente tem que entender que ele precisa ser um apreciador das manifestações da cultura, da arte, né? E hoje em dia a gente tem tanto suporte tecnológico que traz a arte, que traz a literatura de uma forma muito, muito bonita, diversificada. Então não tem como você fugir disso, né? E é interessante, Rosilene, quando você fala sobre essa questão da importância da cultura, porque muitas vezes a própria definição de cordel ainda tem em alguns sites a definição, o conceito de cordel como uma literatura menor, uma literatura de baixo valor. A gente ainda encontra isso, né? Uma literatura barata, uma literatura menor, com esses termos mesmo. Literatura de menor valor, com papel inferior, enfim, a gente encontra os maiores absurdos, né? E nós vamos falar sobre a Cordelteca, e aqui tem um jovem nos assistindo, que é o Pedro do Cordel, que ele também tem uma Cordelteca em São Paulo. Eu quero, inclusive, marcar com o Pedro para a gente fazer uma transmissão, para as pessoas conhecerem a história dele. Ele já esteve aqui em Sergipe, e ele pediu à mãe que fizesse uma Cordelteca, e tem uma Cordelteca em São Paulo, que é o Pedro, que é um jovem, né, que organiza aí um grande incentivador da leitura, um grande amante do cordel, que é em Bauru, a Cordelteca. E eu quero mandar um abraço para Pedro e dizer a Pedro que eu quero fazer uma transmissão com ele aqui para a gente marcar, para a gente conversar aqui, para todo mundo também
que acompanham nossas transmissões, saberem um pouco sobre a história dele. José, parabéns. Josete Lopes está dizendo, Rosilene, coordenadora, doutora linda. J. Michael Silva, muito amor pelo que faz. Jaqueline está dizendo, literatura também é arte. Thelma está aqui mandando corações. Maravilhosa demais, Júlia Silveira. Micael Silva está dizendo, literatura é arte através da palavra. Muito amor pela docência. Muito bem. Sonho em 30 linhas. Que saudade desse ser humano incrível, professora Rosilene. Maravilha. Jaqueline está dizendo, Jaqueline também é professora. Está dizendo, você teve um ambiente que lhe inspirou ter amor pela leitura e, consequentemente, com as palavras. Grande poeta e romancista Graciliano Ramos. Sonho em 30 linhas, está dizendo. Gostei desse IG. Sonho em 30 linhas. Aprendi a gostar do Graciliano através de Rosilene. Inspiração total. Super importante, Gilvana está dizendo. Gilvana é minha prima, que mora em Recife, está dizendo. Super importante plantar a sementinha do gosto literário na infância. Exatamente. Nosso amigo Diego está dizendo, pergunte do inglês, Bel, por que Rosilene tem formação em português e inglês? Tem uma história aí para contar, né? A gente já quer saber. Muito bem, deixa eu ver quem mais, se alguém fez pergunta. Cordel é riqueza de nossa cultura. Muito bem, então hoje faz o aniversário de 1 ano da Cordelteca do Pedro, lá em Bauru. Já 1 ano, rapidinho, hein? Dani de Oiá está dizendo, salve a nossa cultura popular. Thelma Costa também. Parabéns, Pedro. Deus te abençoe. Muito bem. Rosilene é top, Diego está falando. Amo minha professora desde a faculdade de Direito e depois. Muito bem. Aqui é o beijo. O fã-clube, os alunos. Pois é, e a gente sempre vê esse carinho mesmo, né, dos alunos, das pessoas que puderam passar pela experiência de ter Rosilene como professora, coordenadora e amiga também. Eu já me incluo nessa história aí também. Você foi a amiga que a poesia me deu, né? Olha que chique. Menina, já pensou? É muita lindeza. A poesia faz cada coisa. A poesia traz cada coisa. Uma ligação despretensiosa. Isabel, vem aqui. A Isabel foi, pronto, acabou-se. Aí pronto. E o mais interessante é que quando a gente lembra dessa fase, a gente lembra a gente ficava criando, né? Vou fazer tal coisa agora. E aí no celular, na internet, altas horas de madrugada. Vamos fazer tal coisa, dá certo? Dá. E aí, quando você tem uma mente criativa, que às vezes a mente da gente não deixa a gente dormir, aí você encontra outra mente criativa. Aí pronto, né? Só dá coisa boa. E aí tá tudo certo. Rosilene, primeiro eu conto essa história sobre o inglês, né? Que Diego deixou aqui uma suspeita pra gente saber. Não sei exatamente o que ele tá falando. Eu fui professora de inglês, mas eu não cheguei, acho que a ser a professora de inglês dele, não. Enfim, essa pergunta ficou meio misteriosa aí. Como que tem uma história, que a gente gosta dessas histórias para poder transformar em cordel, né? Não só me arrisquei uma vez a escrever cordel. Mas foi bom. Foi maravilhoso. Foi muito bom mesmo. E aí eu queria que você comentasse, Rosilene, sobre a formação dos professores. Quando a gente faz oficinas de cordel, quando a gente vai às escolas e às faculdades para fazer oficina de cordel, muitos jovens e adultos dizem que nunca ouviu falar em cordel. Pessoas nascidas no Brasil, como a gente diz aqui, né? Nasceu e se criou no Brasil. E muita gente diz, não sabia o que é cordel. Vai saber o que é cordel na faculdade, na graduação. Né? Como você falou, quando tem professores que sabem a importância e que levam esse conhecimento. Então, assim, tem muita gente, eu ouço muito esses relatos de como o cordel entrou na vida das pessoas, que não foi na infância, que foi na graduação. Então, como fazer, nesse processo, na graduação, como trazer o cordel de forma legítima, a importância que tem o cordel na nossa história? O que está faltando nas faculdades, no curso superior? Quando a gente fala da formação, né, dos profissionais que vão formar esses leitores, a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque a maioria das pessoas que ingressam nas licenciaturas
no caso em pedagogia ou em letras, elas não são leitoras. Aí já é um grande problema. Porque se ela não é leitora, então ela também não vai trabalhar nem com cordel, nem com qualquer outra obra literária, né? Então é como se fosse algo que não se encaixa. Eu costumo falar para os alunos de letras, não tem como vocês não gostarem de ler se vocês estão no curso de letras. Então, ou aprende a gostar de ler, ou vai ser aquele profissional mais ou menos, né? Porque de tudo você precisa falar. Então, às vezes, numa aula de teoria literária, por exemplo, em que eu ficava citando exemplos de obras, não, porque tal obra é muito boa, porque fala da história, não sei o que, os alunos ficavam, você já leu isso tudo? Sim, mas eu li durante toda a minha vida, né? Não é uma coisa assim, eu não li de ontem para hoje, não sei quantas obras, né? É uma construção, você vai lendo, vai tendo contato com esses autores, então você precisa. Também é importante conhecer quem são os autores que você lê, porque se você não é aquele professor que lê, você jamais vai conseguir um trabalho realmente efetivo com esse aluno que também não lê. Se você precisa, por exemplo, com criança é fácil, porque a experiência da leitura com a criança é sempre algo que precisa ser divertido. Mas se você não se sente confortável com essa diversão, então você precisa encontrar uma alternativa de promover a literatura para a criança de uma maneira que ela se torne lúdica também, né? É como aquele professor que não sabe contar. Eu não sei contar piada. Então, eu não me atrevo a contar piada, né? Eu posso comentar, eu já digo logo, olha, não sei nem se vocês vão rir, mas é uma história mais ou menos assim, 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 pronto. Porque eu não sei contar piada, não é de mim. Agora, assim, para declamar uma poesia, eu vou declamo. Para ler um trecho, então eu leio. Isso aí não tem problema, até porque faz parte da minha vivência mesmo. Mas, no tocante à formação, é um desafio muito grande hoje, né? Porque quando você chega... Eu lembro que quando nós fomos implantar o projeto numa escola, que era um projeto que envolvia literatura... letramento literário, e o primeiro feedback que a gente teve dos alunos foi o seguinte, quando a gente perguntou, né, os meninos perguntaram, os alunos que estavam comigo desenvolvendo o projeto, o que vocês gostam de ler, não sei o quê, e eles diziam que não gostavam de ler, porque o que eles liam era uma mensagem do WhatsApp. Era só isso, e a gente puxando, e mais isso, mas é aqui, só mensagem do WhatsApp. Né? E eu até comentei numa live que eu participei com a professora Deise Prado, de que eu levei o cordel do WhatsApp seu para essa turma. Antes a gente fazia todo uma preparação, né, do que é o cordel, falava um pouco sobre quem era cordelista e sobre o processo da escrita do cordel e tal. Quando a gente distribuiu o cordel para eles, nossa, mas eles ficaram assim, muita coisa para ler. Porque a maioria daqueles alunos nunca tinham lido nada. Não tinham lido um livro. Então, para eles, algumas folhas já eram algo demais. E um folheto, né, não é uma coisa do outro mundo para você ler. Imagina se a gente chegasse com um livro de 100 mil páginas para eles lerem. Acho que infartava tudinho lá, né? Mas, assim, eles já não conheciam esse processo. Ouviam falar, mas assim, não conheciam. E assim, não, vamos lá, e a gente assistindo, bora, vai, divertido, vamos ver aqui, olha, isso aqui. E a gente foi puxando, e é interessante que essas pessoas que não têm o hábito de ler, elas não conseguem estabelecer as conexões, porque a literatura, ela mantém uma conexão muito forte com as coisas que acontecem ao nosso redor, né, na sociedade. E eles não conseguiam perceber. Eu lembro que tem um texto chamado Uma Vela para Dario, em que o Dario ele tem um ataque cardíaco, ele vai morrendo, né, tal, morre, e as pessoas que estão ao redor é um corpo, mas elas começam a subtrair um monte de coisa. No final, só um garotinho pega e acende uma vela, ele já não tem mais nada, né? Então, assim... na época que a gente começou a discutir esse texto, ele... Helenice.
Você que arrasa, mulher. Aí, uns alunos dizem assim, mas professora, eu mesma eu pegava o celular dele, o que tivesse, ele já estava morto mesmo, não ia usar. Então, assim, aí você vê que não existe uma empatia, eles não conseguiam fazer uma conexão, até porque a realidade também era uma realidade um pouco pesada, né? Mas quando eu coloquei, mas se o Dario fosse uma pessoa da sua família, fosse um pai, um tio, um irmão, aí ele parou assim, ficou parado, os meninos olharam para mim, aí ele fez, aí seria diferente. Eu disse, pois é, então a gente tem que se colocar sempre no lugar do outro, né? Então, assim, a literatura ela permite esses diálogos, é muito interessante a gente poder compartilhar esses momentos, né, com os alunos, mas esse tipo de questão ela é muito forte, porque assim, para alguém gostar de ler, é preciso também que ela tenha acesso ao livro e acesso a um acervo de qualidade. Então, se na biblioteca não tem cordéis, então ela também não vai ter acesso a cordel. É muito difícil chegar numa biblioteca e você ter cordéis, né? Pelo menos assim, em algumas escolas. Porque qual é a realidade das escolas municipais e estaduais? Às vezes a biblioteca existe, mas a biblioteca não é utilizada. A biblioteca, eu já cheguei em escolas com a biblioteca maravilhosa, dos meus alunos ficarem encantados com os livros que estavam lá. Os alunos estavam desenvolvendo o projeto comigo. Mas, ao mesmo tempo, os alunos não usufruíam daquilo ali, porque ou não tinha um bibliotecário que pudesse assumir um papel de ir além do catalogar livros, né? Porque às vezes a gente tem bibliotecários, infelizmente, que só fazem catalogar e arrumar os livros, e esses profissionais poderiam ser grandes colaboradores na divulgação dos livros, em atividades de literatura, sarau, tanta coisa interessante que dá para você promover no espaço da biblioteca, né? A biblioteca é um coração da escola. E, às vezes, a biblioteca fica lá, trancada, ou quando os alunos, eu tive uma experiência de chegar numa escola, de fazer uma atividade com as crianças entraram e elas foram ávidas, passaram das mesas, foram ávidas para as estantes, olhando deslumbrada, e eu percebi que elas não entravam na biblioteca. Ou então, os livros não pode tocar, não pode ler. Intocáveis, elas não tinham direito nem de manusear aquilo ali. Aí elas voltaram, a gente tinha levado vários livros para a faixa etária delas, né? Livros literários, elas foram escolhiam, liam, sentavam, voltavam. Quando chegou, aí um fez assim, tia, tem 2 desses, você não vai dar um para mim, não? Aí eu disse, olha, a proposta era entregar os livros para a escola, para ficar na biblioteca, para todo mundo ter acesso. Mas quando eu vi aquela cena dos alunos deslumbrados com as estantes, aí eu percebi que se eu colocasse aqueles livros lá, iam ficar livros lá apenas de enfeite. Então, a gente resolveu, no final da atividade, chamar, porque eram várias atividades que estavam acontecendo, chamei as 2 turminhas que estavam lá, elas chegaram lá e eu disse, vocês vão escolher um livro e vai ficar com vocês. Eu lembro que chegou e eles ficaram sem acreditar. Mas é meu mesmo? Você é seu para levar, escolha um. Ah, tá. Aí teve um que pegou para mim e fez, tia, para devolver quando? Aí eu disse, não é para devolver não, é seu. Ele, mas é meu? Eu disse, é seu. Ele é meu para sempre. É seu para sempre. Então, assim, aí você vê que... Aí ele, então eu vou levar o que eu li, que eu gostei muito do livro que eu li. Aí, então, pronto, pega o que você leu. Então, assim, a gente vivencia coisas muito lindas quando a gente proporciona às crianças, porque quando você vai trabalhar com adultos, já é de uma forma diferenciada, né? Porque o adulto você tem que usar vários argumentos para convencê-lo de que dos benefícios que a leitura literária traz para a vida dele, né? Porque ele não consegue entender. Mas, assim, não é uma coisa difícil. Eu já tive alunos que não gostavam de jeito nenhum de ler e depois de um tempo já estavam lendo.
Eu mesma já emprestei vários livros para os alunos. Eu não tenho muito bom para você ler. Eu lia na sala de aula alguns trechos, já para ver se incentivava. Promovia círculos de leitura, para a gente ler livros e debater sobre os livros. Então, assim, os eventos ligados à literatura de cordel também foi uma coisa, né? Então, assim, começou com você indo, depois você levando outras pessoas, né? Outros cordelistas. O mar lindo ficou no coração de todos. Virou o amor do curso, porque quando eu dizia a Isabel que vem, aí todo mundo, o mar lindo vem. Querendo saber. Né? Então, assim, foi uma coisa muito gratificante. É gratificante trabalhar com literatura, né? Quando você consegue mostrar que o universo literário, ele está ali, está presente no nosso cotidiano. A gente vai rir, vai chorar, vai ficar angustiado, vai pensar sobre muita coisa. Então, a literatura, ela reflete a realidade, ela faz com que a gente pense na vida, pense nas nossas atitudes, repense as coisas que a gente faz, né? Então, e principalmente nesse momento de quarentena, em que as pessoas estão começando a ficar saturadas de estar em casa, né? Então, é o momento em que a arte ela vai preenchendo esse espaço e permite que as pessoas não enlouqueçam. Então, eu tenho observado muitas lives sobre literatura, muitas lives das próprias bibliotecas por aí afora, né? Biblioteca Mário de Andrade em São Paulo mesmo, tem umas lives muito interessantes. Assim, exposições, Museu da Língua Portuguesa, a Pinacoteca de São Paulo. Então, assim, você vê uma movimentação muito grande, pessoas fazendo várias disponibilidades, né, de materiais sobre literatura. Então, assim, a gente vê que o espaço literário como arte, né, a arte em geral, ela vem justamente para acalmar o coração das pessoas. Exatamente. A arte vem salvar a nossa saúde mental. E como? Fazer a gente não enlouquecer. A arte é sempre relegada, sempre o que se corta primeiro é na cultura, né? É sempre o que sai de cena primeiro. E agora a gente está vendo a importância da arte quando a gente vai agora ler, quando a gente vai assistir uma série, quando a gente vai assistir as lives dos cantores. Né? A gente agora e que vê ironia, né? Que o ano passado foi o período de mais cortes, não só no setor da arte, como da ciência, né? Da pesquisa. E o que é que a gente mais está precisando hoje, né? Arte, pesquisa. Isso mesmo, que a gente mais está precisando. E é quando você falou sobre o cordel do WhatsApp, na experiência com os alunos, eu acho que uma coisa bem interessante como você falou também do suporte da literatura, e você fala sobre o cordel do WhatsApp. O cordel do WhatsApp, ele nasceu por acaso, se é que o por acaso existe. Ele nasceu por acaso. E aí foi uma forma de compartilhar através das redes sociais, porque quando eu instalei o WhatsApp no celular, comecei a conversar com os poetas que vinham mais próximos, a gente começou a fazer poesias, mas isso a gente nunca divulgava. Ficava sempre naqueles grupos e tal. E aí a gente fazia poesias longas, né? Depois do cordel do WhatsApp. O cordel do WhatsApp tinha 10 estrofes, ele era mais curto. E aí a gente começou a compartilhar, esse cordel do WhatsApp viralizou, como diz a expressão contemporânea, né? Tecnológica, viralizou. E depois eu comecei a receber o cordel do WhatsApp no meu WhatsApp. E a gente continuou fazendo poesias até que nós formamos grupos de poetas. E esses grupos começaram a escrever no WhatsApp e compartilhar. E aí o que acontece? Uma vez eu compartilhei, nós fizemos um texto em homenagem aos professores, um fato que aconteceu com os professores, nós fizemos um texto, o texto ficou longo, ficou muito extenso, porque eram muitos poetas participando, ficou muito extenso. E aí eu mandava para os meus contatos, e aí um amigo dizia, Isabel, não, esse não vou ler não, o cordel do WhatsApp eu li. Mas esse texto eu não vou ler não, porque ele é muito longo, faça um vídeo. E aí eu disse, vou fazer um vídeo. Tá, vamos embora. Aí fiz o vídeo, comecei a fazer vídeos. Daí comecei a declamar o cordel do WhatsApp, comecei a declamar
vários outros temas, cordéis com motes, comecei a fazer vídeos. E aí, essa era um outro suporte para o cordel. Né? O cordel ele pode estar no folheto, que a gente chama esses elementos de suporte. Pode estar no folheto, pode estar no WhatsApp, pode estar no vídeo. São os suportes que a gente pode divulgar. Eu comecei a fazer vídeos e algumas pessoas que não tinham acesso ao cordel folheto, através dos vídeos, começaram a se interessar pelo folheto. Que a gente achava que seria um processo contrário, né? Quem tem o folheto vai querer o vídeo, enfim. E não era bem assim. Então, assim, mudou completamente essa lógica, né, que a gente tinha estabelecido, essa crença que a gente tinha estabelecido, e a gente começou a trazer de várias outras formas. Então, quando você fala sobre o incentivo, são várias formas que a gente pode chegar com a literatura, né? Motivando o gosto pela leitura. Como você falou, das várias ações que você realiza, algumas eu acompanhei, essa com o Corda do WhatsApp eu acompanhei também. Então, assim, são várias formas. E quando você diz sobre o aluno que fala, mas esse livro é meu, esse realmente para mim, então a gente vê a questão, a falta do acesso. Sim. Né? A falta do acesso, não ter o acesso. E muitas vezes, quando a gente vai nas instituições, a gente quer fazer um projeto com cordel. Mas o cordel vai estar na mão do aluno, o aluno vai ter um folheto depois. Não, a gente quer só que fale do cordel. Então, como é isso? Né? Se a gente não tem o difícil, né? Falar sem mostrar. Constrói, né? E até a própria poesia em si. Né? A poesia, muitas vezes, ela não é bem trabalhada com a criança. Essa criança cresce e não entende a poesia e não gosta de poesia porque não entende. Exatamente. Isso mesmo. Que é uma pena, né? Porque nós temos poetas maravilhosos, poetisas também. Então, assim, é lamentável. Mas aí tudo é uma questão de esse professor que está formando essas crianças, se ele não tiver, né, essa sensibilidade para a poesia, se ele não entender a poesia, ele também não vai fazer com que a criança goste disso. Alô, lindeza! Oi! Minha filha, o tempo voa. O tempo voa quando a gente está falando as coisas que a gente gosta. Oi, como? Se deixar, vai madrugada dentro. É verdade. É como a gente teve aquele tempinho para ajustar a questão do áudio e do vídeo, aí o tempo passou rapidinho. E eu estou aqui anunciando as lives da semana, porque tem muita gente me mandando sugestões, né, de poetas, de pessoas do universo literário que gostariam de participar da live. E aí, nessa semana até sexta, eu já tenho a agenda. Eu tô com a agenda de lives, minha gente, que eu tô chique, viu? A agenda de lives. Você não para, minha filha. A agenda de lives não para não, minha gente. Agora, essa história da gente poder trocar o dia pela noite, olha, sei não, viu? Então, a gente vai continuar nossa conversa. E depois eu quero também dizer que depois eu salvo as lives tô fazendo as edições, né? Que agora ninguém segura, né? Chique demais! Os melhores momentos. E depois vai ter aí o Vale a Pena Ver de novo para todo mundo, para a gente assistir as lives. E eu acho muito interessante a gente utilizar essa ferramenta, porque as ferramentas tecnológicas desse novo momento da comunicação tem trazido ao cordel uma revitalização muito importante. O cordel é possível a gente falar hoje sobre o cordel de uma forma mais viva, de uma forma mais visível por conta das redes sociais. Hoje tem muita gente escrevendo cordel, tem muita gente pesquisando sobre cordel, e quando alguém diz assim, o cordel vai se acabar, a pessoa está totalmente enganada. A pessoa está totalmente enganada, né? Quem fala isso não está se dando conta do que está acontecendo. Existe um movimento mais fortalecido. Hoje eu vejo poetas fazendo transmissão ao vivo, tem muitos poetas fazendo transmissão ao vivo, gente que assiste aqui e faz depois, eu que faço aqui e assisto depois. Existe esse movimento. A Laíde fez o vídeo, hein? A Laíde fez o vídeo, as cordelistas estão se amostrando, que eu acho maravilhoso. A Laíde fez um vídeo, Daniela Bento fez um vídeo hoje para divulgar a Ressaca Poética, que é um podcast, que é um outro suporte
né? Que são os podcasts. Daniela faz um podcast toda segunda-feira, que é o Ressaca Poética. Para quem não está seguindo ainda, acompanha a Daniela Bento. E hoje ela fez um vídeo para divulgar o Ressaca Poética. A gente vê transmissões ao vivo de repentistas, né? A gente teve aqui a presença na semana passada de um jovem repentista, que foi o Rafael, o Felipe Pereira, de 24 anos, cantador, e ele está fazendo lives, né? Divulgando, fazendo cantorias online. Então, assim, é uma cultura A nova geração. Que se revitaliza. Estou fazendo lives com as crianças. Minha gente, vocês quiserem, então, meu coração se derreter é com as lives das crianças. É muito lindinho, né? É muito lindo. É muito lindo. Então, eu já fiz uma transmissão com o Tiago Camelo, que está aqui assistindo a gente. Já fiz com Clara, que tem 12 anos de idade. Fiz com o Samia, que tem 9 anos de idade, que declama poesia lindamente. Então, assim, é a poesia dando certo. É engraçado. A declamação era algo que fazia parte, né, das aulas nas escolas. Porque minha mãe conta que tinha momentos para declamação na escola. Depois era escolhida uma criança que declamasse melhor para poder declamar em uma determinada situação do ambiente escolar. E ela toda vez que fala isso, ela diz que foi, que declamou não sei aonde. Eu disse, mas tu é mostrada, mulher. Minha mãe também fala de declamação, que ela declamava na escola. E o cordel, ele tem essa capacidade de se transformar. Porque quando surgiu o rádio, disseram o cordel vai se acabar. Quando surgiu a televisão, o cordel vai se acabar. Sempre jogando praga no cordel, que o cordel vai se acabar. Sempre quando surge uma nova forma de comunicação, o cordel vai se acabar. E o cordel vai dando as voltas em tudo isso. E vai se moldando, vai se modificando, mantendo a mesma coisa dos livros, né? Aí você tem o e-book, então se você não quiser ler, eu adoro pegar o livro, papel, impresso, né? Eu gosto. Eu tenho paixão. O e-book já não faz muito não é muito a minha praia, não. Eu gosto de pegar o livro, eu gosto de abrir o livro, eu gosto de carregar o livro para os lugares. Então, assim, a minha relação com os livros é uma relação de muito amor, né? Eu tenho ciúme dos meus livros. Assim, eu empresto e tudo mais, mas com 1000 recomendações. Ó, tome cuidado, não sei o quê, porque às vezes material, alguns livros que eu compro, esses que não são de literatura literária, né, mas literatura científica para pesquisa, essas coisas, tem alguns livros que quando eu vejo, assim, que Bienal, né, eu gasto até o pensamento lá dentro. Então, quando eu vou que compro, às vezes quando é um livro que eu sei que vai ser muito útil nas minhas aulas e tal, então às vezes eu compro 2, porque eu gosto desses livros de marcar, destacar, fazer. Então, assim, às vezes para que o aluno possa reproduzir, não dá para entregar um livro todo riscado, tudo marcado, né? Minha filha, eu sou a pessoa que risco o meu livro, né? Quem me emprestar, eu não risco não, mas o meu, a filha, é tudo riscado, é tudo cheio de desenho, é anotação. Eu tenho muito essa questão da escrita, né? Então eu preciso escrever no livro. Eu também. E aí eu vou destacando isso. Rosilene, eu vou fazer a leitura de alguns comentários da outra live, porque quando eu fechar aqui, para poder... se eu fechar aqui para poder ver a outra, que eu vejo aqui e vejo os comentários aqui. Aqui tem toda uma tecnologia improvisada que dá certo. Muito bem. E aí, Gilvânia, minha prima, está dizendo, essa live é uma verdadeira aula. Deu vontade de ser aluna das duas. Selma Farias também é escritora de poesia e diz arte é o que mantém a mente saudável. Isso mesmo. A Aurita Tabajara, que é uma cordelista que está em São Paulo, está dizendo essa live está sendo uma aula maravilhosa de literatura e contação de história, que ela também é contadora de história. Meus amigos Josi, Adivan e Jorginho está dizendo que chegaram atrasados. Não sei se eles estão vendo essa live, mas eu quero mandar um cheiro para Jorginho e um abraço para essa família maravilhosa. Jaqueline está dizendo a literatura é inspiradora. Deixa eu ver se tem pergunta. Concordo, o preconceito deve ser extirpado. Mandem beijos para Maceió, Ellen está dizendo. Beijo para Maceió, Ellen.
Beijos para você, ó. Rosevaldo Soares. Eu sou ótima para ler o nome do Instagram. Rosevaldo Soares. A biblioteca só serve para colocar o nome e guardar os livros didáticos. Tem essa questão também, né? Jaqueline está perguntando, você tem esse texto? Pode compartilhar conosco? Foi o texto que você citou, do menino que morria e as pessoas... Uma vela para Dario, tenho. Então, Entre em contato comigo no Instagram que eu mando. Isso mesmo. Alguém escreveu aqui uma estrofe dizendo: versos dispersos. Leiam os livros livres que levam à loucura, abracem a história, sintam a ternura, descubram o poder que tem uma leitura. A gente tem gente fazendo poesia aqui nos comentários. Que ótimo! Wagner de Andrade está dizendo: quero chegar aqui saudando esta live sobre o cordel. Ouvindo aqui, vou criando. Mando um grande abraço à minha amiga professora Rosilene Pimentel. Olha aí. Uau! Rosilene. Maravilha! Só funciona rabiscando mesmo. O Micael Silva está dizendo aqui sobre os livros, né? Eu também sou como você, escrevo rabisco os meus livros, Diego. Minha amiga professora Sônia Meire está mandando um beijo pra gente. Parabéns, professoras. Tiago Camilo. Sônia Meire foi minha professora no mestrado. Sônia Meire é maravilhosa, minha gente. Uma aula de Sônia Meire. Inesquecível. Sônia Meire é maravilhosa. Admiro demais. Romildo está dizendo, e Ariano já disse que muitos desses que disseram que o cordel se acabaria, já se acabaram. Menino, não é verdade? A gente vê projetos maravilhosos, né, Rosilene, nas escolas. Sim. Mas a gente vê muitos projetos maravilhosos. E esses projetos maravilhosos, na maioria das vezes, são das escolas públicas. Como eu visito as escolas públicas por aí afora, eu vejo muitos projetos, eu vejo muitas ações que são realizadas em todas as escolas, mas eu vejo isso de forma muito mais forte nas escolas públicas do estado, do município, no Brasil inteiro. Então, tem muita gente fazendo, tem muito professor fazendo, e muitas vezes por iniciativa dele, por iniciativa própria, né? Sabe a importância e acaba mobilizando. Porque, na verdade, o cordel, quando a gente vai falar sobre poesia, de forma geral, quando a gente vai falar sobre... Eu falo cordel porque estou defendendo meu peixe. Mas quando a gente vai falar sobre o cordel, a gente contagia, sabe? O cordel, ele move, ele encanta, porque a arte encanta. Então, o cordel contagia. Então, a gente vai criando esse universo, a gente vai agregando. Então, assim, eu acho isso maravilhoso. Vejo projetos. E eu queria comentar sobre os projetos que você desenvolveu com os alunos da graduação. Eu queria que você comentasse um pouco disso, porque eu fiz parte, sou suspeita, mas vou falar assim mesmo. E eu queria que você comentasse sobre esse trabalho, sobre esses vários trabalhos, até a gente chegar na Cordelteca. Nossa, foi muita coisa. Deixa eu ver, porque... como a literatura tá em mim e eu estou nela, então muitas atividades eu desenvolvi até bem antes disso, né? Mas assim, uns que me marcaram bastante foi o primeiro, assim, que eu lembro agora, né? Foi o Círculo de Leitura, em que eu abri para qualquer aluno de qualquer curso da graduação que quisesse participar. Eu fiz uma prévia. Esses encontros eram encontros de 15 dias, em 15, né? E a gente selecionou no primeiro encontro quais seriam as obras que nós iríamos ler ao longo do semestre. Para cada encontro seria uma obra e todo mundo tinha que ler aquela obra, mas as obras foram escolhidas pelos alunos. Quando a gente se reunia, eles tinham que entregar um diário de leitura, que esse diário serviria como orientação para que eles pudessem falar espontaneamente sobre a obra que eles leram. Então, todo mundo comentava algum ponto sobre a obra e, no final, todo mundo discutia aquela obra, fazendo destaque para algumas coisas, algumas observações que surgiam de forma inusitada, porque... Você faz uma leitura de uma obra literária e quando você vai fazer uma segunda leitura, você já descobre outras coisas. Então, quando você vai vendo outras e outras pessoas falando outras coisas, você começa... Nossa, mas eu nem prestei atenção nessa passagem.
como isso é interessante, porque o outro acabou de colocar, então foi uma experiência maravilhosa com os alunos. A gente conseguiu perceber, porque esses diários de leitura eu recebia, e a gente conseguiu acompanhar para verificar que houve uma melhora na escrita em relação às obras que cada um ia escrevendo. É uma pena, assim, que às vezes as pessoas começam e depois elas não dão continuidade. Então, a gente teve aluno que iniciou e depois... porque eu não vou, eu tenho outra coisa hoje que eu não vou poder ir porque eu não sei o quê. Então, assim, você acaba não tendo um feedback muito, porque não era uma atividade regular, era uma atividade opcional, né? Participava quem quisesse. A gente já fez, durante as semanas de letras, vários momentos ligados à poesia, à literatura de cordel. Então, a gente fez uma vez o Poesia em Foco, Poesia Sergipana em Foco, em que eles tinham que pesquisar poetas sergipanos e declamar poesias de poetas sergipanos. E no final, acabou que eles também iam declamando poesias deles, né, dos alunos. A gente já chegou a comemorar aniversário do curso, levando 3 poetas. Então, o Ramon, né? O Ramon, que foi meu aluno na UFS, e eu vi até, acho que foi Rosevaldo também, né? Que foi meu aluno na UFS. Então, assim, quando eu fui professora substituta lá, e o Ramon foi o Ronaldson, que foi meu aluno no curso de Direito, não? Então, assim, esses alunos que a gente vai reencontrando, vai descobrindo, nossa, você faz poesia e tal. E a gente vai trazendo para o universo um outro, que é o Afonso, lá de Lagarto, que faz aquele projeto da Caixa d'Água, né? Sarau da Caixa d'Água. Então, assim, esses contatos e trazer essas pessoas foram momentos muito marcantes. A primeira vez que foi participar para falar sobre cordel, né, e como era a composição de um cordel, porque as pessoas não têm noção do quanto que isso é trabalhoso, né, que demanda um vocabulário apurado, porque não é qualquer palavra que se encaixa, tem que ser uma palavra certa, tem a questão da rima, tem a métrica. Então, tem vários elementos que estão ali, porque é uma produção textual, não deixa de ser, né? E com características que são características próprias. Então, não dá para fazer isso de qualquer jeito, né? Senão vai ficar também um texto de qualquer jeito que não vai ter relevância, né? É como literatura comercial, né? Porque a gente fala assim, você tem que ler obra literária, mas você tem que ler obra literária de qualidade. Não quer dizer que você vai ter que ler só os clássicos. Porque só os clássicos prestam. Não, tem uma literatura contemporânea muito boa, né? De excelentes escritores e escritoras que estão aí. É só a gente pesquisar um pouco para poder conhecer um pouco mais sobre a história deles e saber mais ou menos o que é aquele livro, a relevância daquele livro, que a gente vai selecionando quais são os melhores textos para fazer a leitura, né? Porque também não dá para perder tempo lendo qualquer bobagem, já que o tempo hoje é uma coisa, né, tão escassa. Então, teve esses momentos com você. A gente fez uma parceria uma vez com a editora Paulus. Não foi isso, Paulus? Que a gente trouxe o Marco Aurélio, não é? Para falar sobre cordel. Então, você, Marco Aurélio, teve um outro que foi o lançamento do seu projeto Saúde Mental em Cordel, que a gente fez lá uma parceria com a doutora Débora Pimentel também, que participou, que foi maravilhoso. Os alunos do curso de psicologia para participar também do lançamento desse projeto. Foi logo no início do projeto, os primeiros vídeos a gente já foi, depois fomos novamente para conversar, e aí nesse dia foi a doutora Débora. Foi muito, muito legal, muito mesmo. Fizemos, que mais? Nossa, eu tinha um projeto, que foi um projeto que eu desenvolvi em 2018 e 2019, que foi o Literarte. No Literarte, nós ficamos 2 anos na mesma escola, né, na escola municipal, e a proposta era, no primeiro ano, a gente começou a participar toda semana, a gente estava na escola, e a gente desenvolvia várias atividades, procurando fazer com que a literatura se tornasse algo lúdico para eles. Então, eu sentava com os alunos do projeto e a gente começava a desenvolver várias atividades, inclusive
a Vinícius, que está aí, participou do mano, Literarte, né? Então, inclusive, eu estou, assim, em dívida com eles, porque a gente ficou, Luiz também, de sentar, porque eu recolhi todo esse material, a gente tem um material para poder fazer um livro bem legal, que não só vai falar sobre o projeto, mas sobre o relato das coisas em que a gente observou os materiais do pessoal. Então, assim, e as próprias atividades que a gente desenvolveu, né? Porque a gente saiu criando, pesquisando um monte de coisa e criando outras e fazendo adaptações. Então, eu acredito que seja um material bem interessante para quem quer desenvolver atividades com literatura na escola. Então, é um material que que eu vou organizar, porque a gente fica fazendo tanta coisa ao mesmo tempo que acaba não tendo... assim, a gente tem que acabar se dedicando um pouquinho a cada um, né? Então, o Literarte foi fantástico, a gente teve experiências maravilhosas, não só as experiências foram boas para mim, como professora, em ver os meus alunos aprendendo a se desenvolver numa sala de aula, lidar com coisas bem adversas, né? Porque a realidade da escola pública é muito diferente de uma escola particular, né? Então foi mais do que um estágio para eles, né? Porque inclusive eles aplicavam algumas atividades que a gente desenvolvia no projeto, eles replicavam fazendo as adequações nas aulas de estágio deles, né? Então assim, os relatos eram sempre relatos maravilhosos do que estava acontecendo, além dos próprios alunos, né? A gente via alunos que tinham uma resistência muito grande, quando a gente chegou na escola, eles olhavam assim, muito desconfiados, né? Aquela coisa meio assim, parecia que a gente era um extraterrestre na escola. E a gente foi, aos pouquinhos, conquistando brincadeiras, muito chocolate, bolo no final do ano, era aquela coisa assim. E, assim, para o que começou e para o que ficou depois, a gente chegar e abraçava e beijava e tchau e não sei o quê. E eles participarem das atividades, alunos que passavam e que já não faziam mais parte da atividade, mas eles às vezes deixavam a outra aula e vinham participar. Eu disse, não, mas você está tendo aula, não sei o quê. Ah, não, deixa eu ficar aqui. Eu tenho saudade desse projeto. Então, assim, foram experiências maravilhosas que eu tive no Literarte e o projeto que a gente encerrou, né, na instituição, porque em outros lugares eu vou desenvolver outras coisas, né, porque a cabeça da gente fica assim, né, traquinando mil coisas. Mil coisas, você está nela, né, claro. Então, assim, foi a Cordelteca. Eu lembro quando a Isabel chegou para mim e disse-me assim... Ah, mas olha, aqui não tem instituição particular que tem uma cordelteca. Aí eu já fiquei com aquela formiguinha incomodando. Aí daqui a pouco falou de novo, eu disse, não, a gente tem que fazer alguma coisa aqui. E a gente foi amadurecendo isso, e foi conversando, e foi vendo. A gente teve um apoio muito bom da direção, né, da instituição, que deu apoio para que a gente usasse a criatividade. A gente contou com um apoio maravilhoso do Heriberto, que criatividade ali e mãos de artista ele tem para dar e vender. Então, assim, era o tempo todo a gente se comunicando e vai isso. Ele foi comigo, inclusive, no centro, lá no mercado, para a gente comprar chita, comprar esteira, não sei o quê. Eu fui para a Bienal em novembro, lá em Alagoas, e trouxe um monte de livro, um monte de cordel, para ficar na biblioteca. Então, assim, a gente deixou lá, a Isabel fez, aí a gente resolveu eu decidi colocar o nome da biblioteca. Eu queria o nome de Isabel. A Isabel, não, vai dar muita confusão colocar meu nome. Eu disse, então vai ser o nome do Marlindo, pronto. Aí problema. Ficou e foi uma homenagem lindíssima para ele, né? Então a Isabel fez um cordel maravilhoso que está no chão, né? Então você entra até a casinha assim que a gente criou com muito carinho, assim, onde fica o acervo. Então assim, esse caminho já é um caminho poético, fora toda a decoração, né? Que ficou belíssima que Heriberto fez em relação o ambiente, né, da Cordelteca. E assim, foi um projeto fantástico em que eu pude viver muita coisa. Eu lembro que
na euforia, antes da inauguração, eu aqui arrumando, e agora eu tenho que fazer o roteiro de cerimonial, que na época a Gerlisânia foi apresentar. E Gerlisânia... deixa eu tirar uma dúvida. A Thelma Costa Rodrigues é a Thelma da UFS? Coloquei aí. Porque eu tô achando que Thelma. A Raquel foi do projeto, do Literarte. Então, assim... Não, que Deus que Thelma aparece desde a outra live, a de Alaide ontem, e que era para perguntar, e eu fiquei... Thelma tá aqui todos os dias. Thelma é maravilhosa. Então, assim... naquela euforia, né, de fazer o cerimonial, o roteiro cerimonial, aí veio o cordel, assim, que eu até mostrei para Isabel morrendo de vergonha. A gente escreve as coisas que eu morrendo de vergonha. Morrendo de vergonha. Isabel fez uma revisão poética, e ficou ótimo, e uma aluna leu pra gente lá na hora da abertura, né, para a inauguração da Cordelteca. Aí o Marlin estava muito feliz, e aquilo dali foi um grande presente para a gente, né, ver aquela felicidade dele naquele momento, aquele lugar tão especial. Pena assim, que eu já não estou mais lá, então assim, eu estava com uma lista de coisas para a gente fazer naquela Cordelteca, mas a gente vai ter... O espaço lá está aberto, né, para qualquer coisa que queira fazer lá, relacionada ao cordel ou qualquer outro movimento artístico, mas assim, eu não estou mais lá à frente das coisas, mas estarei em outro lugar e estarei fazendo outras coisas. Isabel vai comigo também, porque eu vou carregar a Isabel. Mas repare se eu não vou, eu que quero ir, minha filha. Eu estou colada, estou junto. Veja só, eu quero agradecer a todo mundo que está aqui, né? Nós temos aqui 20 milhões de pessoas nos assistindo. Gente maravilhosa. Gel de Castro está dizendo satisfação em te conhecer, Isabel. Muito obrigada, Gel. Quem não me conhece ainda, minha gente, pode me seguir, viu? Eu sou gente boa, na maioria do tempo. Na maior parte do tempo. Jaqueline está dizendo, você descobriu que também tem o dom da escrita do cordel, e você recita. Ela não quis se amostrar, não, minha filha, nesse dia. Recitando o cordel, não, mas ela escreve muito bem, o cordel ficou lindo. Maristela, estive lá, foi uma noite maravilhosa. Maristela está aqui, esteve lá. Wagner Lemos também está aqui. Quero mandar um abraço para Clotilde Tavares, que vai estar aqui com a gente amanhã. Ela já chegou aqui, ó, já mandou um coração. Clotilde, amanhã, fazendo a transmissão aqui com ela. Clotilde, que é escritora. E eu quero mandar um cheiro para ela desde já. Thelma está dizendo que ela não é Thelma que você está pensando, não. Que ela é da Thelma Infantil. Não, sou outra. Thelma Costa. Gilvana está mandando beijos. Milena Aragão está dizendo projeto lindo. Foi quando você estava falando sobre os projetos da... Que você... Milena é professora lá, linda. Olha, gente, psicologia. Quem é... Clotilde está dizendo, mal posso esperar. Repare para Clotilde me dando moral. Minha filha, quem mal pode esperar sou eu. Clotilde enchendo minha bola. Mulher, não faça isso, não dê ousadia, não. Thelma está dizendo que o celular dela está descarregando. Thelma, minha filha, deixa o celular carregado 8 horas, viu? Bom, olha, gente, muito obrigada a todo mundo que está aqui assistindo a gente. É sempre bom conversar com Rosilene. E sempre que eu converso com Rosilene, que a gente está aqui se amostrando nas redes sociais, a gente vê quem é Rosilene através das respostas que a gente tem dos alunos, dos amigos, dos professores, das pessoas que passaram também por essas experiências, seja na Estácio, seja com esse vínculo de amizade que a gente estabelece para além da poesia, que a poesia juntou a gente, né? A poesia continuou reunindo, agregando outras pessoas, e aí veio Maristela participar das ações, aí veio também as cordelistas, né, a Laíde, Salete, que já participaram de várias ações. Então a poesia, ela é esse laço mesmo que vai reunindo a gente, que vai mobilizando através de algo que a gente ama tanto e que a gente entende a importância. Então, para além da literatura, para além da leitura, existem os laços que vão sendo constituídos, né? Gel de Castro está dizendo, Rosilene é fonte inesgotável de inspiração. Gilvânia está dizendo, parabéns e obrigada pela aula de hoje. Já vou seguir a professora Rosilene. Minha gente, vocês sigam Rosilene.
Romildo está dizendo, manda ela vir ser professora da UFES, da Universidade de Feira de Santana. Olha aí, Rosilene. O povo da Bahia está querendo levar minha amiga Alagipana. Romildo, não, viu? Te acalma nessa hora. A gente é ciumenta. Rosilene, eu quero lhe agradecer imensamente por sua amizade, pelo carinho, pela forma como você nos acolhe, nos respeita enquanto escritores, né, pela forma que você, nos espaços em que você está, a gente sabe que vai ter cordel, que vai ter poesia, que vai ter literatura, a gente sabe que é um espaço onde nós seremos respeitados. Eu acho que o nosso grande desafio, além de criar os acessos para a leitura, além de desenvolver o gosto pela leitura, compreendendo a importância, além de tudo isso, é a gente buscar esse respeito. Eu falo do lugar onde eu vejo que o cordel precisa ser mais respeitado. Eu vejo que é importante que a gente construa esses espaços. E onde você está, a gente sabe que tem isso, né? Está dizendo, deixa essa live salva, por favor. Vou deixar, minha gente. Vou dizer a vocês de novo que eu estou salvando as lives e estou fazendo edições. Quando a gente editar essas lives, eu vou colocar várias fotos dos eventos que a gente teve em Sansilene. Eu estou tão chique, minha filha, tu nem sabe. Eu vou fazer as edições e vou colocar as fotos da Cordelteca. Eu estava olhando hoje, né, as fotos da Cordelteca, as fotos do Literarte, enfim, nós temos retrato, minha gente, não falta, retrato não vai faltar, não. Jailson está dizendo, em tempos tão difíceis, a poesia e o cordel nos traz momentos de alegria. Muito bem. Romildo está dizendo, uma mulher dessa com Cris é uma outra amiga nossa, lá de Feira de Santana. A gente enrica. É verdade, Romildo. Vamos fazer a junção de Rosilene com Cris, a gente enrica mesmo, viu? Enrica mesmo, porque é uma outra grande amiga incentivadora. Romildo mora em Feira de Santana, é um poeta, e lá eles organizam uma feira literária de Feira de Santana. Eu já tive a oportunidade de ir 2 vezes, né? Eu fui, gostaram de mim, né? Quem não ia gostar? E eu fui de novo. E Cris também é maravilhosa. O que seria de nós, escritores, poetas, se não fossem esses incentivos, esses caminhos que a gente constrói, né? Então, e é isso que enriquece, né? Porque, assim, quando a pessoa tem a oportunidade de conhecer quem escreveu, a obra se transforma, ela se torna muito mais significativa a partir do momento que você conhece o escritor, a escritora, o poeta, a poetisa, o cordelista, porque é muito diferente. Então, quando você vai para, por exemplo, para qualquer evento literário em que você tem o escritor ali falando sobre o processo de construção criativa dele, né, falando do seu livro, contando suas experiências literárias, a gente acaba se encantando também, né, estabelecendo um laço que transcende aquilo do espaço do livro. Você vai sempre lembrar daquele escritor, daquela conversa que teve. Às vezes o impacto é positivo e às vezes é negativo também, né, porque às vezes você se decepciona com algumas colocações que alguns fazem, né? Aí você faz, puxa, eu gostava tanto daquele texto dele, mas por que essa pessoa é assim, desse jeito, né? Então, assim, às vezes a decepção acontece, mas você tendo a oportunidade de conhecer esses escritores, essas escritoras, então já é um outro nível, né? Então... Verdade. Jaqueline está pedindo para você deixar alguns exemplos de escritos literários. Tem aí alguma sugestão? Ai, Jesus, eu ando lendo tanta coisa nessa quarentena. Eu, ultimamente, tenho lido bastante literatura portuguesa, literatura africana. Eu andei relendo Mia Couto, Terra Sonâmbula, que é um livro fabuloso dele, que foi que ele ganhou o Prêmio Nobel. Reli há um tempo, Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago, que é uma obra bem atual para esse momento, né, hoje. Então, a gente encontra muitas similitudes com isso que a gente vive hoje. Tem um outro livro do José Eduardo Aqualusa, que eu li agora, que é a Teoria... Ai, sou péssima por nomes. Teoria do Esquecimento. Teoria Geral do Esquecimento.
Nossa, que livro lindo! Eu fiquei encantada. Eu não tinha lido nada ainda dele, só ouvia falar do Aqualusa, 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 que é um escritor angolano. E, assim, eu fiquei encantada com o texto dele, né? Então, assim, esse Teoria Geral do Esquecimento é fantástico. Já estou assim. Tem um outro do Pepe Tela, que é um outro também escritor africano, que é acho que é o Lobo e a Estepe, que tá ali, eu ainda não comecei a ler, não, né? Mas, assim, eu estou tendo um contato com essas literaturas para sair um pouquinho desse foco da literatura brasileira. Para ver se, assim, em outros contextos, né? Então, literatura africana, estou me identificando muito com os textos, porque eram poucos que eu tinha lido. E, que mais? Nossa, porque eu comprei tanto livro e tô ali só devorando, termino um, começo outro, às vezes eu tô com dois ao mesmo tempo, mas assim, eu sempre dou dicas na minha página do Instagram, né? Então eu termino de ler, ou então eu lembro de uma coisa interessante, que eu tenho uma memória fotográfica muito boa para determinados trechos que eu leio. Então eu me lembro, nesse livro tinha uma parte que falava assim, assim. Aí eu vou lá no livro, às vezes eu destaco, eu tiro uma foto, coloco no meu Instagram, de trechos, para ver se dá uma estimulada. Já coloquei algumas estrofes de Isabel lá. Né? Adoro! É bem interessante quando você fala sobre essa questão da relação do leitor com o autor. A gente vê isso nas feiras literárias, quando a gente vai, né? Eu estava lembrando da Flix e várias outras feiras, que é marcante isso. Agora, eu acho que isso vem para mim com mais significados quando é com criança. Todos os professores e professoras que se desafiam a trabalhar com cordel em sala de aula, fica sempre surpreso pela resposta das crianças. Porque como o cordel ele tem essa raiz na nossa cultura, as crianças sabem muito mais do que a gente imagina. Né? Uhum. Elas têm a cadência muito mais do que a gente imagina. Então, a gente sempre se surpreende quando a gente busca trabalhar isso. E em relação das crianças com o leitor, eu acho sempre mágico. Esse trabalho de formação do leitor literário, ele não pode ser um trabalho isolado, ele tem que ser um trabalho interdisciplinar. Então, tem que ser o professor, tem que ter apoio de coordenação, tem que ter os outros professores envolvidos também, para que o trabalho flua e que realmente aquilo faça sentido para o todo, e não uma coisa isolada, porque aí, realmente, aí o reflexo disso daí é muito reduzido. O que poderia ser ampliado e muito mais significativo, ele fica ali tolhido. Verdade. Rosilene, agora eu vou lhe fazer uma pergunta bem, bem maldosa. Sim. Nossa, tenha medo. Vou fazer uma pergunta com muita maldade. Fora esses livros que você já indicou, que depois eu vou dar uma olhada lá no seu Instagram para compartilhar para o pessoal que está aqui. Qual livro que você sugere para a gente, principalmente nesse momento em que a gente está vivendo, né? Nesse momento de pandemia e de pandemônio? Qual livro que você sugere a gente ler? Um livro assim que seja de deleite, de descanso, ou um livro que deixe a pessoa assim? Não, um livro que deixa a gente... Fala que causa revolução. Que causa revolução. Para esse momento todo, A Peste, do Albert Camus, é o livro. Maravilha. Por quê? Porque esse livro? Porque ele é um livro que trata sobre uma epidemia, né, que foi a peste negra, durante o período da Segunda Guerra Mundial. Ele vai falar da questão da quarentena e do que acontece com as pessoas na quarentena, tanto a parte negativa, né, das pessoas, dessas agressões, dessas coisas todas que a gente vê hoje muito mais na mídia, né, nas redes sociais. É um tal de excluir, é um tal de falar mal, é um tal de levar adiante informações que não são verdadeiras e por aí vai, né? E você vê também um outro lado, que é o lado da solidariedade, que a gente também está vendo isso, que é inerente ao ser humano, né? Então, as pessoas estão
nesse momento de recolhimento, mas elas também estão pensando no outro, elas estão querendo ajudar de alguma forma o outro. Então, cada um vai encontrando uma maneira de poder ajudar. Pode ser um alimento, pode ser com material de limpeza, pode ser com algo artístico, cultural, né, com uma fala de conforto. Então, cada um vai encontrando uma maneira de ajudar. Então, essa questão da solidariedade também é muito presente na obra. Ela é toda narrada por um médico, que vai contando como é que todo esse processo vai acontecendo, a quantidade de pessoas que vêm a óbito, né? E que depois que tudo passa... Não, né? Alberte, com T mudo, e Camus é C-A-M-U-S. Então, assim... você vê um processo que é muito semelhante. Então, quando começou essa questão do vai ter que fazer quarentena, as pessoas vão ter que ficar em casa, não sei o quê. Nossa, eu lembrei na hora desse livro, na hora me veio ele na cabeça. Eu disse, nossa, como esse livro tá tão atual, né? De tanto tempo, não me recordo o ano dele agora, mas assim... Vou digitar aqui nos comentários. Fonte BBC. Foi você que botou. Então, assim... Você colocou alguma coisa aqui, foi? Não. Romildo, A Peste, Albert Camus. Vira best-seller em meio à pandemia de coronavírus. Romildo comentou aqui. Maravilha. Ele é um livro fantástico. Assim, muito atual, né? Dentro das circunstâncias de tempo. 47, porque a Segunda Guerra foi 45. Então, ele pega, né? Ele vai contar, é um médico contando a história. Então, quem puder ler, é um livro interessante. Mas tem outros livros também o que eu falei do Saramago também, sabe, sobre a cegueira, que é uma cegueira branca que dá nas pessoas, né? E somente uma pessoa consegue enxergar. Aí você vê a questão da responsabilidade dessa pessoa, né? Das pessoas terem que depender uma das outras para poder fazer aquilo que precisam fazer. Então, assim, coloca a gente numa situação de repensar nossas atitudes, as coisas que acontecem. E tem... pescou no Google. Esse Romildo é sabido. Homem sabido. Eu posso colocar, assim, eu vou colocar no meu Instagram uma lista de algumas obras que são interessantes, porque aí vocês podem olhar lá, ver o que tiver disponível. Às vezes as pessoas têm o livro em casa, mas nunca deram devido valor. Ou já foi de alguém, aí tá lá, né? Então, pode também, Jaqueline, né? Pode estar disponível, não sei se tem em biblioteca virtual se está disponível assim, mas de repente tem, alguém digitalizou, tem ele. De repente, a gente acha o PDF. Acha. Mas é uma leitura, faz muito tempo que eu li, nossa, mas assim... as histórias, elas me marcam, né? Eu não lembro exatamente o nome de personagens e tal, mas assim, a história em si, ela marca, né? Então foi um livro maravilhoso, que eu li na época. É como Os Miseráveis, do Victor Hugo, né? Que é um clássico, virou musical. E assim, o livro é impactante, né? Fala muito sobre as questões do capital, né, da miséria. Faz a gente... Uma série... teve uma série que eu amei, que é Merli, que é um professor de filosofia. Só que ele dá aula de filosofia... Marcos Marabá, meu primo lindo. Repórter e gato. Aí, esqueci até o que eu estava falando. Da série. Da série, Merli, né? Então, ele é um professor de filosofia, só que ele não é aquele professor tradicional, né? Ele é bem diferente, ele tem uma maneira diferente de trabalhar com a filosofia. E cada aula ele vai trabalhando com um filósofo, né? Cada aula ele mostra o quanto o pensamento daquele filósofo ele é atual, ele está no cotidiano. Então, foi uma série fantástica, eu gostei muito de ver. A Casa de Papel, que todo mundo falava tanto, que eu não tinha assistido ainda. Falou Netflix. Netflix. Merli, tá na Netflix.
A Casa de Papel, eu assisti, ela tá na 4ª temporada agora, né? Eu assisti as 2 primeiras temporadas e fiquei satisfeitíssima. Quando eu comecei a 3ª temporada, eu disse, tá muito repetido isso aqui, já sei o que vai acontecer. Então aí eu me desestimulei, ainda assisti uns 3 episódios da 3ª temporada, depois larguei de mão. Porque uma leitura para mim, seja uma leitura por meio do visual, assim, tem que ser algo que me prenda a atenção. Se não me prender a atenção, eu não vou dar crédito. Então, assim, gostei muito 1ª e 2ª temporada. Mas eu não sou muito de série, eu gosto mais de assistir filme. Eu acho o filme mais envolvente. Eu gosto daquela coisa que se desenvolve ali, sem ter que estar nessa expectativa de que vou esperar, mas não sei quanto para assistir, porque eu não tenho paciência. E eu acho que a 4ª temporada ainda ficou mais repetitiva ainda. E foi, então nem vou assistir mais. Já desistimos total. Até a 2ª já foi perfeita para mim. Eu acho que tudo se encaixou, assim, foi muito interessante. Mas depois disso eu achei que se perdeu. Mas é aquela questão do comercial, né? É marketing mesmo. Então, assim, como deu certo, então vamos fazer mais para poder reverter isso, né? E o Clotilde está comentando exatamente isso. O Clotilde está dizendo exatamente isso, que a 4ª ainda é pior do que a 3ª. Concordo completamente. Foi mesmo isso. Acaba perdendo o fio. E aí, os fatos que aconteceram diferentes foram coisas ruins que eu não vou contar para ninguém me xingar. Eu dizer que eu tô dando spoiler. Eu não gostei. Olha, tem um filme muito legal na Netflix, lembrei agora. A Livraria. Ele é fantástico. A Livraria. Ele conta a história de uma moça apaixonada por livros. O sonho dela é montar uma livraria, abrir uma livraria. E ela vai para uma cidade montar uma livraria onde as pessoas não leem. Aí o desenrolado pode dizer, né? Mas é muito bom, muito bom. Gostei demais desse filme. Foi uma descoberta, assim, tava passando assim, na livraria, achei interessante. Não, livraria tem que assistir, né? Saber que filme. A Livraria, muito bom. Maravilha. Tá vendo aí, minha gente? Dica de livros, de séries. Minha filha, gente. Quem pode, como diz a Aurita, gente top nessa A Jaqueline, o Miracle in Cell, eu ainda não assisti. Que é o Milagre, eles colocaram na cela 7, né? Uma coisa assim. Milagre na cela 7. Milagre na cela 7. O último que eu assisti, que eu comentei, acho que foi o Poço. Eu assisti. Ai, não tive coragem ainda de assistir, não, Poço. Eu já vi tem umas 2 semanas que eu assisti o Poço. Ai, eu tô assim, tentando arrumar coragem para assistir, porque só pelo trailer eu fiquei assim tão. Ai. Me veio tanta coisa que eu disse, ai, não estou emocionalmente equilibrada para assistir isso agora, não, vou assistir depois. E é interessante isso, né? Porque tem alguns filmes que a gente, não vou assistir agora não, porque eu não tenho condição de ver esse agora não. Eu vou ver outro. E aí a gente vai assistindo o outro, porque os filmes e a literatura têm esse poder, né? De mobilizar a gente de alguma forma, seja positiva ou negativa. Enfim. Lindeza, você gostaria de comentar mais alguma coisa em relação à literatura, dar alguma dica, colocar seus contatos, dizer o que é que você vai fazer, dar um spoiler da sua história aí com a literatura, que a gente quer saber. Onde você estiver, a gente vai. Nem se aperreie. Mas eu queria saber se você quer dar um spoiler aí dos seus projetos, principalmente as coisas que você faz envolvendo a arte também, o cordel e etc. Bom, tem um projeto encaminhado, mas que por causa da quarentena eu tive que dar uma parada, né? Que não é um projeto só meu, tem a professora Daisy, professora Evani, então a gente tá com umas ideias aí de umas coisas, só não vou poder dizer agora, segredo da alma do negócio, né? Só diga o que for possível. Isso. E assim, tenho estudado bastante literatura portuguesa ultimamente e africana, por conta de um projeto lá na frente, que eu estou pretendendo me submeter. E assim, eu
deixei esses 6 primeiros meses de 2020 para descansar mesmo, porque eu vim de um ritmo de praticamente quase 19 anos, né, de muita dedicação, de muito trabalho, de viver e de respirar em uma instituição. E assim, porque eu vivia mesmo integralmente, né? Então, eu estava precisando mesmo desse tempo para mim, para me cuidar, para parar, para fazer as coisas que eu realmente estava precisando. A minha tese, ela um material que eu estou revisando e fazendo algumas atualizações para poder lançar em livro. Então, assim, isso demanda tempo, requer cuidado, cabeça bem fresquinha. Então, assim, eu estou procurando fazer as coisas com calma, né? A partir do segundo semestre, aí eu vejo o que é que para onde que eu vou, como é que eu vou ficar e assim, por enquanto eu estou me dando assim esse tempo para descanso mesmo, para arejar a mente. E nesse arejamento a literatura está sempre presente, né? Então, assim, o caderninho das ideias vive pela casa, né? Então, assim, eita, tô lendo, aí tô não sei o quê, eita, que isso aqui, aí eu vou lá e já anoto uma ideia que pode ser legal para fazer não sei aonde. Então, a mente não para, né? Você falou no caderninho das ideias, né? E aí eu não podia deixar de mostrar, né? Meu caderninho das ideias, minha gente, olha. O caderninho eu ganhei de Rosilene. E aí esse caderninho das ideias, ele tá cheio de versos. Eu vou mostrar, mas não é muito. Ele tá cheio de versos. Cada dia eu faço um. Olha que lindo. Quando terminar o caderno, é que eu posso dizer para que é. Mas é um presente assim que eu recebi com muito carinho e uma forma assim de a gente sempre buscar se mobilizar, né? Eu acho que existe fase para tudo. Eu acho que onde você estiver, nós estaremos. Oh, com certeza. Sabe que a Você gente já vai está estar. convocada. E porque a gente torce muito também por suas realizações, por seus projetos, né? Claro que a gente quer saber. A gente quer saber. A gente quer saber para contribuir, para desejar o melhor, né? Porque você é uma pessoa muito querida. A minha família toda gosta de você. Oh, e eu também. Beijão para ele. Aliás, dona Ana ainda está aqui. Eu acho que não, cada hora, acho que ela já foi dormir. Mulher, nossa transmissão já vai acabar. Nós temos 15 segundos. Oh, meu Deus. Um beijo para todo mundo. Obrigada. Foi um prazer. Rosilene, muito obrigada sempre, viu, amiga? Cheiro para todo mundo. Obrigada, minha gente. No aconchego das ondas, felicidade é poesia. Um mar de amor nos envolve, abraço da melodia. Chove girassóis na praia, é festa da poesia. Pétalas de amor, uma vida em flor, enquanto a luz irradia. Enquanto a luz irradia. Na harmonia das notas, o amor se fez
poesia, na pele clave de sol, registro dessa magia. Chove girassóis na praia, é festa da poesia. Pétalas de amor, uma vida em flor, enquanto a luz irradia. Enquanto a luz irradia, desassossego das ondas, quebrando o encanto e a alegria, virou lembrança salgada, partiram o amor e a poesia. Chove girassóis na praia, é festa da poesia. Pétalas de amor, uma vida em flor, enquanto a luz irradia. Enquanto a luz irradia.